Será que você realmente gosta de você? Eu trouxe alguns pontos para a gente observar e refletir a respeito sobre o que é gostar de fato da gente. O que é que a gente faz quando de fato a gente gosta da gente, quando a gente se valoriza, quando a gente se respeita, quando a gente simplesmente tem amor próprio. Então vamos refletir junto a respeito disso. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Um dos aspectos que muitas vezes podem ser ignorados, mas que faz total diferença é a sua alimentação. Porque uma pessoa que gosta de si, ela vai procurar ter uma alimentação que vai fazer bem para o corpo dela. Então, se por exemplo a pessoa vive comendo produtos alimentícios, fast food, alimentos que são ultraprocessados, será que de fato essa pessoa ela está gostando de si ou não? Então a alimentação muitas vezes ela vai refletir o quanto a gente gosta da gente ou o quanto a gente não gosta. Por exemplo, tem alimentos que me fazem mal, tem alimentos que talvez façam mal para você também. Só que se aí você consome isso de uma forma desequilibrada, de uma forma descontrolada, o que isso quer dizer sobre como você se sente com relação a você? No meu caso, por exemplo, o que me prejudica é o leite, o queijo, carnes muito gordurosas, embora existam outros fatores também que acabam me prejudicando e que eu ainda não consegui reconhecer quais são. E aí pensa comigo, se tem alimentos que eu já consegui perceber que me fazem mal e eu mantenho isso na minha alimentação diariamente, o que isso quer dizer sobre mim? O que isso quer dizer sobre a forma como eu me enxergo? Sobre aquilo que eu estou cultivando na minha própria vida. Então, se, por exemplo, eu sei que pizza não é um dos melhores alimentos do mundo, embora seja muito gostoso, será que eu vou estar me alimentando de pizza todos os dias? Porque muitas vezes, quando a pessoa ela não está se alimentando bem dentro daquilo que é a possibilidade da pessoa atual, muitas vezes a pessoa está descontando na comida algo emocional. Ou seja, ela não está olhando para as próprias emoções, está descontando ali na comida. Então, quando alguém diz assim, eu gosto de mim, eu me amo, eu tenho uma autoestima elevada, mas essa pessoa, ela vive se entupindo de coisas que fazem mal para ela, será que de fato a gente pode chamar isso de amor próprio, de gostar de si, de ter uma autoestima elevada? Sabe um outro aspecto que também me faz pensar se de fato a pessoa verdadeiramente gosta de si ou não? É se a pessoa está negligenciando áreas da vida dela. Por exemplo, talvez existam em algumas situações momentos em que a gente precisa negligenciar uma área ou outra para focar mais exclusivamente em uma área. Mas se a gente passa uma vida inteira negligenciando áreas específicas e a gente não dá atenção para aquilo, será que isso é uma forma também de não gostar tanto assim de si? De se abandonar? De não olhar para si, para aquilo que é importante enquanto ser humano, enquanto vivendo nesse planeta que a gente vive? Porque nós temos várias áreas, relacionamento, trabalho, espiritualidade e por aí vai. Então, se a gente nunca para olhar para uma dessas áreas, se a gente deixa totalmente à mercê, o que será que isso está dizendo sobre a gente? O que será que isso representa sobre o que a gente pensa a respeito da gente mesmo? Então, por exemplo, hoje a vida profissional é uma área que é muito importante para a maior parte das pessoas. Então, se a pessoa está negligenciando essa área, o que isso está representando sobre a forma como ela se enxerga? Para pensar comigo, vamos focar nisso de área profissional. A pessoa está negligenciando a área profissional dela. Só que a gente precisa do dinheiro para estar circulando, para fazer diversas coisas, certo? Então, se a gente precisa do dinheiro, e a pessoa está negligenciando essa área da vida dela, será que ela está gostando dela? Porque se chegar lá na frente e ela tiver um desafio e ela não tiver os recursos necessários, muitas vezes ela vai passar por desafios que são ainda maiores, que talvez ela nem precisasse passar se ela não tivesse negligenciado essa área da vida dela. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que são totalmente solitárias, porque estão negligenciando a área de relacionamentos. Inclusive, muitas pessoas trazem isso e pregam isso de que a gente não precisa ter amigos, é melhor sozinho, isso e aquilo. Só que o fato é que a gente precisa se relacionar com as pessoas. Não é obrigado a gente ter amizade com todo mundo, ou a gente estar o tempo todo
se relacionando com o outro nesse sentido de amizade, mas é importante sim que a gente tenha conexões com as pessoas. Eu, por exemplo, por muito tempo eu negligenciei essa área da minha vida de relacionamentos. E agora eu estou começando a me movimentar em direção a isso. Por quê? Porque eu percebi que isso estava me prejudicando. E a gente precisa ter autoconhecimento para olhar para as áreas da nossa vida que a gente pode estar negligenciando e começar a trabalhar essas questões. Porque tudo isso influencia na nossa autoestima, no nosso amor próprio. Sabe um outro aspecto que eu estava pensando a respeito disso, de gostar de si ou não gostar? É o fato da pessoa ela não cuidar da saúde dela. É o fato da pessoa negligenciar esse aspecto que é tão importante, porque sem saúde também, o que é que a gente faz? Pode ver, você pode estar com desafios em várias áreas da sua vida, mas se você tem saúde, você continua, você prossegue. Mas quando a sua saúde ela começa a ser afetada, às vezes todas as áreas precisam parar para você dar atenção exclusiva à sua saúde. Porque talvez você estava negligenciando antes, provavelmente estava. E aí uma coisa que me faz pensar, se a pessoa não cuida da saúde dela, será que de fato ela gosta dela mesma? Tem pessoas, por exemplo, que cuidam da aparência, mas não cuidam da saúde. E aí a aparência pode estar impecável. Quem olha de fora, nossa, como essa pessoa talvez tenha uma boa autoestima, como a pessoa isso e aquilo. Só que às vezes a pessoa está negligenciando a saúde, que é um dos aspectos mais importantes que a gente tem. E aí eu me questiono o quanto a gente negligenciar a nossa saúde mostra a nossa falta de amor próprio. E o quanto a gente se cuidar, fazer aquilo que precisa ser feito, por exemplo, fazer uma atividade física, se alimentar bem, mostra o nosso amor próprio, mostra o nosso respeito por nós mesmos. E agora que eu falei de aparência, outro aspecto que para mim demonstra que a pessoa ela não gosta de si é quando a pessoa ela não cuida da própria aparência, quando ela é desleixada. E eu estou falando aqui de cuidar da sua aparência dentro daquilo que está dentro das suas possibilidades e não aquilo que ultrapassa o que está dentro das suas condições atuais. Que às vezes você não tem condições de comprar, por exemplo, um hidratante para o seu cabelo de R$30, mas você tem condições de comprar um de 10, um de 12. E hoje já existe isso no mercado. Então, assim, às vezes você não tem condições de comprar uma roupa de R$100, mas você tem condições de comprar uma roupa de 30, 40 reais e trocar por essa roupa, às vezes rasgada, toda surrada, que você ainda está usando. Então, é óbvio que existem pessoas que, de fato, não têm condições, às vezes nem de comprar o mínimo, mas tem muitas pessoas que têm e ainda assim negligenciam essa questão da aparência. Por exemplo, talvez hoje você não tenha condições de ir no dermatologista fazer um tratamento, mas talvez hoje você já tenha condições de comprar um sabonete que seja mais adequado para o seu tipo de pele. Ou de se alimentar melhor e essa alimentação vai refletir na sua pele. Então, quando uma pessoa ela é muito desleixada com a aparência dela, traz muito isso da falta de amor próprio, da falta de autoestima. Quantas e quantas pessoas se arrumam para ver as outras pessoas, mas para si mesma no dia a dia, para a família, para as pessoas próximas? Inclusive, eu vou te dizer, isso era uma questão que eu tinha muita dificuldade de me arrumar para ficar dentro de casa. Embora era algo que me incomodava, eu ainda não tinha tido essa transformação. Porém, depois que eu mergulhei mais ainda profundamente no autoconhecimento, no meu processo de transformação, eu comecei a me arrumar mesmo estando dentro de casa. Como se eu fosse sair para a rua. Então, existem dias que eu acabo negligenciando isso ou demoro um pouco mais a fazer naquele dia? Existem, mas hoje isso não é o padrão. O padrão é eu acordar, tomar meu banho, me arrumar, ficar na minha melhor versão dentro daquilo que eu acredito que é a minha melhor versão. Por exemplo, eu não costumo usar muita maquiagem, mas eu ainda assim não deixo de cuidar da minha pele, ajeitar a minha sobrancelha. Então eu me coloco na minha melhor versão dentro daquilo que eu entendo que é a minha melhor versão e que vai ser bom para mim, para minha saúde. Um outro aspecto que chama a minha atenção e mostra que muitas vezes a pessoa ela não gosta tanto assim de si, é quando ela se cuida excessivamente na aparência, mas o emocional ela não investe em nada.
Ou seja, ela negligencia totalmente as emoções, o sentimento dela e acaba depositando tudo na aparência, ou seja, fica tudo muito superficial, porque a pessoa ela se cuida, ela se arruma por fora, aparentemente ela está muito bem, mas internamente ela está um caos. Então, assim, se você também investe excessivamente na questão da aparência, mas não cuida das próprias emoções, o que isso quer dizer ao seu respeito? Será que quer dizer que você talvez não goste tanto assim de você? O que será que isso pode representar? É uma coisa que eu penso. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Você acha que quando a pessoa ela se cuida demais por fora, mas ela não cuida das próprias emoções, isso em algum nível mostra que ela não gosta tanto assim de si? Ou que talvez ela quer fugir das próprias emoções, não está querendo lidar porque acha que às vezes não vai ter condições de lidar com aquelas situações desafiadoras? Mas o que eu penso é que muitas vezes todos esses aspectos que eu trouxe aqui para você, muitas vezes representam uma falta de amor próprio. Não quer dizer que a pessoa não se gosta nem um pouco, não tem um mínimo de autoestima, não é isso que eu estou dizendo. Mas quer dizer que muitas vezes a pessoa ela não se gosta tanto, às vezes, o quanto ela pensa ou quanto ela pode demonstrar para as outras pessoas. Então essa é uma reflexão que eu quis trazer para você começar a se observar também, assim como eu faço na minha vida. Eu acredito que é muito importante a gente refletir a respeito disso, se questionar, pô, será que de fato eu estou gostando de mim? Então, por que às vezes eu permaneço em um relacionamento que não faz tão bem assim? Por que muitas vezes eu negligencio a minha alimentação? Por que muitas vezes eu fico desleixada e quando é para outra pessoa eu quero me arrumar, eu quero me produzir? É trazer essa reflexão para o quanto será que eu estou olhando para mim, atendendo às minhas necessidades e gostando de mim? Porque tudo isso permite que a gente viva bem com a gente, quando a gente olha para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio, e viva também melhor com as outras pessoas. Quando a gente negligencia as nossas necessidades, aquilo que é importante para a gente, aquilo que a gente precisa também, a gente não só está fazendo mal para a gente, como a gente está fazendo mal para as outras pessoas também, que convivem com a gente. Porque aquilo que acontece com a gente não influencia só a nossa própria vida, acaba que de forma direta ou indireta influencia a vida das outras pessoas também. Então compartilha comigo a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que essa reflexão para você faz sentido, não faz sentido? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso que eu te trouxe aqui hoje? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!